Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto, no nosso Matemática e Companhia, e vamos para mais uma aula muito importante. O nosso assunto de hoje é a regra de 3 simples. E por que nós damos esse nome, regra de 3 simples? Bom, ela tem esse nome porque ela é baseada exatamente em 3 informações. Então, nós sempre vamos trabalhar com 4 valores. Desses 4 valores, 3 valores são conhecidos, como eu já falei anteriormente. Então, 3 valores são as informações que nós teremos para resolver aqui os problemas, certo? A regra de 3 ela vai trabalhar, quando ela for simples, basicamente com 2 grandezas. Mas, afinal de contas, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou aquilo que eu posso contar. Por exemplo, eu posso medir a velocidade. Então, a velocidade ela é uma grandeza, ela pode ser medida em quilômetros por hora, metros por segundo. Eu posso medir, por exemplo, a massa. A massa de alguma coisa ela pode ser medida em gramas, quilogramas, toneladas. Eu posso contar a quantidade de pessoas em uma turma ou em uma família. Então, isso representa uma grandeza, ok? E aqui nós vamos falar de 2 tipos de grandezas. Quais são esses tipos de grandezas? Nós vamos falar sobre as grandezas diretamente proporcionais, e aqui nós vamos chamar essas grandezas diretamente proporcionais de GDP, ou mais precisamente, né? Só quando eu falar a palavra grandezas diretas, nós já vamos então subentender que essas grandezas são diretamente proporcionais. E as grandezas inversamente proporcionais eu vou usar a palavra inversa. Então sempre quando eu falar em regra de 3 simples, nós vamos nos preocupar em saber se as grandezas são diretas ou se as grandezas são inversas, ok? Então fica já essa primeira dica para a gente interpretar muitas questões, porque a regra de 3, tanto a regra de 3 simples como a composta, que nós vamos estudar mais para frente, elas são muito importantes em diversos assuntos, não só da matemática, mas também em outras áreas do conhecimento. E aqui já vamos fazer então um apanhado sobre os tipos de grandezas que nós vamos trabalhar, como eu já falei, as grandezas diretamente proporcionais, ou melhor dizendo, né, as grandezas só com a palavra diretas, então já vamos sempre grifar isso, né? Quando eu falar que as grandezas são diretas, elas vão ser 2 grandezas que vão aumentar ou que vão diminuir na mesma proporção. E aqui eu já começo te dando um exemplo. A quantidade de pão, por exemplo, que você compra e o valor em reais que você vai pagar, elas são 2 grandezas diretamente proporcionais. Por quê? A quantidade de pão ela é vendida em quilogramas, geralmente, e o valor que você paga é medido em reais. Aí pensa um pouquinho comigo. Se você, né, quanto mais pão você comprar, exatamente mais dinheiro você vai gastar. E quanto menos pão você comprar, menos dinheiro você gasta. Então, isso aqui, eu quero até que você preste bem atenção nesses sinais que eu estou usando. Sempre nós vamos trabalhar com grandezas usando esses sinais. Eu aqui trabalho muito em cima disso. É muito mais fácil, na minha opinião, do que você usar aquelas flechas. Muitos, né, já estudaram regra de 3 e viram em livros, em outros sites. Quando fala em regra de 3, aparece uma flecha para cima, flecha para baixo. Então, se você tem dificuldade nisso, não te preocupa. Aqui nós vamos trabalhar com sinais. Então, quando as grandezas estão aumentando, nós vamos usar sinal positivo. Quando as grandezas estão diminuindo, sinais negativos. Qual é a minha dica? Grandezas diretamente proporcionais, você sempre vai trabalhar com sinais iguais. Ou os 2 positivos, ou os 2 negativos. E a partir daqui eu quero te mostrar também uma coisa. Para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar os valores sempre em x. Nós vamos multiplicar as grandezas de forma cruzada. Ok? E temos as grandezas inversamente proporcionais, porque como eu já falei também anteriormente, nós vamos chamar de grandezas inversas, ok? Falei a palavra inversas, já fica subentendido que são grandezas inversamente proporcionais. Como que funciona? Bom, quando uma das grandezas aumentar, a outra vai diminuir, ou vice-versa, né? Se a primeira diminui e a segunda aumenta. Aqui eu estou dando um exemplo para você, ó. A quantidade de dias para construir uma casa e o número de operários. Então pensa um pouquinho comigo, né? Quanto mais operários eu tenho para construir essa casa, em menos tempo ela vai ficar pronta.
Agora, se eu tenho menos operários, ela demora mais dias. Então, a regra de 3 que vai envolver grandezas inversamente proporcionais, ela sempre vai se dar com sinais diferentes, ok? Guarda bem isso. E como que eu vou resolver? Bom, quando você for resolver um tipo de situação como essa, você vai sempre multiplicar os valores em linha reta, ok? Então fica aqui a minha dica. Você vai trabalhar sempre nessas duas situações. Quando for grandezas diretas, multiplica cruzado. E quando for inversas, você vai multiplicar em linha reta. Vamos a alguns exemplos para facilitar então o nosso entendimento? Acompanha comigo essa questão primeira que diz assim, ó. 1 quilo de algodão custa R$ 50. Um pacote de 40 gramas do mesmo algodão custa. Então, observe comigo quais são as grandezas que eu tenho aqui nesse problema. A primeira grandeza que eu tenho aqui nesse problema, ela está se referindo à quantidade de algodão. Então, eu estou dizendo assim, ó, 1 quilo de algodão, ok, custa R$ 50. Está aqui a segunda grandeza. Então, nós vamos pensar assim, né? Estamos falando numa quantidade de massa, eu vou escrever aqui então quantidade de massa, e eu estou usando outra grandeza que é a quantidade de dinheiro, tá certo? Então pensa, eu estou falando em quilogramas, mas no mesmo problema eu estou falando em gramas. Então o que é importante para você? Que as unidades que você vai usar estejam sempre iguais, ou seja, né? Nesse caso aqui, ou vou usar tudo em gramas, ou vou usar tudo em quilograma. Que informação importante que eu devo fazer nessa questão? Eu devo lembrar que 1 quilograma tem exatamente 1000 gramas. E aí, para facilitar a vida, nós vamos trabalhar tudo com gramas, ok? Então, pensa comigo. 1000 gramas, que é 1 quilo, você paga R$ 50. 40 gramas, você vai pagar o X. E daí o nome X da questão, tá certo? Então pensa comigo, quanto menos algodão você comprar, menos dinheiro você vai gastar. Observou que os dois sinais são iguais? Então se os sinais são iguais, você tem duas grandezas diretas. E como que nós vamos resolver esse problema? Você vai multiplicar sempre em x. Quando são grandezas diretas, multiplicamos em x, ou seja, o 1000 vai multiplicar o x e o 40 vai multiplicar o 50, tá certo? Agora, para resolver esse problema, você deve estar percebendo que eu não estou resolvendo essa operação do 40 vezes 50. E não vou resolver. Por quê? Eu vou deixar essa operação aqui indicada, ó, 40 vezes 50, e o 1000 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Olha que legal e que interessante eu posso fazer. Eu posso eliminar um zero de cima com um zero de baixo, tanto para o 50 como para o 40. E o que sobrou? Sobrou 4 vezes 5, ou seja, x é igual a 20, dividido por 10 que sobrou ali embaixo. Quer dizer, então, 20 dividido por 10, que o nosso x equivale a R$2. Então, quer dizer que nós vamos pagar R$2, que é o que está na nossa letra B. Esse primeiro problema, então, falava sobre grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha em mais uma situação agora. Então, acompanha comigo também essa segunda questão que diz assim. Se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, observa bem. Então, quais são as grandezas envolvidas? A primeira delas, quantidade de máquinas. Então, 4 máquinas fazem o serviço em 6 dias. E aqui está a nossa segunda grandeza. Então, vamos anotar elas. Ó. Primeira, máquinas. Segunda, quantidade de dias. Vamos lá? 4 máquinas, 6 dias. Eu quero saber o seguinte. Então, 3 dessas máquinas, o 3 vai embaixo do 4, porque as mesmas grandezas têm que ficar na mesma coluna. Então, 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço em X dias. Vamos lá? Pensando agora comigo, 4 máquinas vão demorar 6 dias. Olha o que está acontecendo aqui. A quantidade de máquinas de 4 foi para 3. Então, significa que essa quantidade está diminuindo. Se eu tenho menos máquinas, eu vou demorar mais dias ou menos dias? Bom, se eu tenho menos máquinas, com certeza eu vou demorar mais dias. Então, os sinais são diferentes. Essas grandezas aqui são
inversas. E como é que eu resolvo um problema que trabalha com grandezas inversas? Eu multiplico em linha reta. Nesse caso, o 3 vai multiplicar o x e o 4 multiplica o 6. Observe mais uma vez que eu não vou resolver essa multiplicação, por mais que sejam dois números pequenos. Eu simplesmente vou deixar o 4 vezes 6 indicado e o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Por quê? Eu posso fazer a divisão. 6 dividido por 3. Eu conservo o número 4 e 6 dividido por 3 é 2. E aí teremos 4 vezes 2 é igual a 8. A nossa unidade, dias. Então, seria a letra B a nossa alternativa correta. Fazer regra de 3 simples é legal e envolve muita interpretação. Então, é por isso que eu vou te dizer que é importante que você esteja atento a todos esses detalhes de interpretação, ok? E que qualquer dúvida que você tiver, você sempre procure entrar em contato, tirar essas dúvidas da maneira mais rápida possível para que você possa dar continuidade nos assuntos, estudando e aprendendo matemática com segurança, ok? E, por falar nisso, então, o que você acha de fazermos mais alguns exercícios? Então acompanha comigo. Vamos fazer mais uns 3 exercícios aqui para a gente equilibrar bem e para terminar essa aula sem nenhuma dúvida. Então, olha só. O primeiro exercício que eu trago para você, então, dessa nossa revisão, diz assim. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Esse texto já começou um pouquinho longo, mas acredito que você já consegue perceber quais são as duas grandezas que nós temos aqui. Então, sem continuar lendo o texto, a gente já observa o quê? Que a nossa primeira grandeza se refere ao número de empregados. Nesse caso, 750. Então, já vamos anotar aqui, né? Quantidade de empregados, 750, ok? E ela comprou marmita para durar 25 dias. Então, segunda unidade que nós temos, segunda grandeza, quantidade de dias, 25. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, presta atenção nessa pegadinha. Aqui, muita gente já coloca o 500 aqui embaixo. E está errado. Por quê? Porque se você tem 750 empregados e vai ter mais 500, então o certo é você pensar que o total de empregados são os 750 que você tem, mais os 500. Então aqui você vai ter 1.250 empregados. Então, se você tiver mais 500 empregados, 1.250. A quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para o número de dias igual a... E aqui vai o nosso X da questão, tá certo? Então pensa comigo, a quantidade de empregados aumentou ou diminuiu? Sempre olha para a coluna que está completa. A quantidade de empregados aumentou, a gente está vendo isso. Quanto mais empregados eu tenho, essa comida vai durar mais tempo ou menos tempo? Com certeza, menos tempo. Então, essas grandezas são inversas. E como que eu posso resolver? Multiplicando em linha reta. E aí vem aquela dica. Você vai fazer 1.250 vezes x igual a 750 vezes 25. E por que eu não faço nunca essas multiplicações? Porque como num caso como esse, você teria números muito grandes. E na hora de resolver isso numa prova, por exemplo, seria muito complicado. Então eu deixo indicada essa operação. E agora eu vou te mostrar uma dica bem legal para você resolver muito mais rápido. Você deixa o x e simplesmente deixa a operação. 750 vezes 25, sem resolver. Que dica que eu vou te dar aqui? A dica que eu vou te dar é bem legal e funciona da seguinte maneira. Pensa comigo. O que é o 750? Como ele termina com 0, 750 é a mesma coisa que 75 vezes 10. Vezes o 25, que já estava ali. Eu escrevi o mesmo 750, repare nisso, só que de uma maneira diferente. E agora, o que é o 1.250? É 125, usando o mesmo raciocínio, vezes 10. Se você tem um 10 em cima e um 10 embaixo, você pode e deve eliminar esse 10. O que sobrou? Sobrou 75, sobrou 25 e sobrou 125.
Para terminar, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir o 125 pelo 25. É a maior operação que eu vou fazer. 125 dividido por 25 vai dar 5, ok? E o 75 lá de cima nós conservamos. E a partir de agora é só fazer uma divisão. Qual é a dica que eu vou te dar? Todo número que eu quero dividir por 5 sempre vai dar o dobro. Nesse caso, professor, qual é o dobro do 75? 150. Só que você vai escrever esse resultado sem o zero. Então quer dizer que 75 dividido por 5 dá 15. Significa, nessa situação, nesse exercício, que a quantidade de comida então seria suficiente para mais 15 dias. E aí você mata a charada, ok? Agora eu quero te mostrar dois problemas que são assim, ó, muito importantes, que são legais, são diferentes, são essenciais e caem muito em muitas provas, vestibular, Enem, concursos públicos em geral. Acompanha comigo essa próxima questão que é conhecida como questão clássica, que eu costumo dizer. Olha só, diz assim, ó. Duas torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio. Sozinhas, elas levam 10 horas e 15 horas, respectivamente, para enchê-lo. As duas juntas enchem-no em. Então, eu tenho duas torneiras. Observa isso comigo. Eu vou chamar assim, ó. A torneira 1, nesse caso, ela leva sozinha 10 horas. A torneira número 2, ela leva 15 horas. Eu quero saber em quanto tempo elas vão fazer isso juntas. Qual é a minha dica aqui para você? A minha dica é a seguinte. Se uma sozinha já leva 10 horas, então com certeza nós já eliminamos a letra C e a letra B. Por quê? Porque se uma sozinha já leva 10 horas, juntas elas vão levar menos do que essas 10 horas. É uma questão de lógica. Bom, agora eu quero te dar um macete. Como resolver esse tipo de problema que é uma questão clássica? Para isso, você vai pegar sempre, né, o tempo da primeira torneira e multiplicar pelo tempo da segunda. E dividir pela soma dos tempos. Então, esse aqui é o primeiro macete que eu estou te passando sobre regra de 3 simples. Dica legal, né? E sempre dá certo? Sim, sempre vai dar certo. Como que você pode fazer isso? Você pode simplesmente pensar assim, ó. Eu vou pegar aqui e fazer 10 vezes 15, dividido por 10 mais 15. E assim você teria 150 sobre 25. Ô professor, e se eu fizesse pela regra de 3 tradicional, conseguiria chegar no mesmo resultado? Sim, vai chegar. Só que vai demorar muito mais tempo. Então eu já estou te dando uma maneira que você ganha muito tempo. E o tempo sempre é precioso na hora de resolvermos questões, principalmente em provas, né? Então agora vamos pensar comigo, como é que eu posso fazer essa divisão do 150 pelo 25, né? Então eu vou te dar aquela dica de novo, ó. O que é o 150? É 15 vezes 10. O que é o 25 na matemática? 5 vezes 5. E aí, 15 dividido por 5 é 3. 10 dividido por 5 é 2. E 3 vezes 2 é 6. Então aí você teria um total de 6 horas para que as duas torneiras enchessem, né, esse tanque. Legal, né? Então agora acompanha comigo mais uma nesses mesmos moldes. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, mas acompanha aí comigo. Diz assim, ó. Uma torneira enche um tanque em 5 horas. O ralo do tanque pode esvaziá-lo em 3 horas, ok? Estando o tanque cheio, abrimos simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo a torneira e o ralo. Então, para você não ter nenhuma dúvida, observa o seguinte. Eu tenho agora uma torneira que vai encher em 5 horas. Então, ela enche em 5 horas. Nós temos um ralo que vai esvaziar em 3 horas, ok? Então, vamos pensar assim. A torneira, nesse caso, ela vai encher em 5 horas. O ralo vai esvaziar. Então, eu vou usar um sinal negativo, porque eu estou perdendo líquido. Então, menos 3 horas, ok? Estando o tanque cheio, ao mesmo tempo eu abri os dois. Ó, simultaneamente significa fazer isso ao mesmo tempo. Eu quero saber o que vai acontecer, se o tanque vai transbordar ou se ele vai esvaziar. Vou usar a mesma dica.
Aqui eu vou pensar nos dois como se fossem torneiras. Então, eu vou pegar o tempo da primeira, multiplicar pelo tempo da segunda e vou dividir pela soma dos tempos. Sempre a mesma regra. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer 5, que é o tempo para encher, vezes o tempo para esvaziar, que é menos 3. Estou usando parênteses para não cometer erro na regra de sinal. E agora eu vou fazer uma divisão. Eu vou dividir para quem? Eu vou dividir por 5 mais o menos 3. Só para lembrar, esse 3 é negativo, eu tenho que respeitar o sinal. Como que faz essa conta? 5 vezes menos 3 dá menos 15, regra de sinal. Na multiplicação, sinais diferentes, menos. 5 mais o menos 3 ficaria 5 menos 3. Sinais diferentes, negativo. Então, nós teríamos menos 15 dividido por 2, positivo. Menos 15 dividido por 2 daria menos 7,5 horas. O que são 7,5 horas negativas? Quer dizer, são 7 horas e 30 minutos. E para que serviu o sinal negativo? Esse sinal negativo, ele serviu para mostrar que nós vamos esvaziar esse tanque em 7 horas e meia. Então, o tanque ele vai esvaziar em 7 horas e 30 minutos, o que seria, nesse caso, exatamente a letra A. Mas, professor, 7,5 não é a mesma coisa que 7,50? Não, eu vou te mostrar por quê. Ó, o que é o 7,5 na matemática? É 7 horas inteiras mais 0,5 horas. Esse pedacinho aqui da hora, ó, como ele é menos do que uma hora, você é obrigado a multiplicar por 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, você teria 7 horas e o 0,5 vezes 60, qual é a minha dica aqui para você? Ó? Que legal, presta atenção. Eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui eu tenho um zero. Então eu elimino a vírgula com um zero. Uma vírgula, uma casa após a vírgula, anula um zero. E aí eu tenho 5 vezes 6, que daria 30 minutos. Então isso é só para você entender que às vezes você vai se deparar com algumas situações em que 7,5 né, não significa 7 horas e 50, significa 7 horas e 30 minutos. Fica a minha dica, tá certo? Então, resposta certa mesmo é a letra A. O tanque vai ser esvaziado em 7 horas e 30 minutos. Então, até aqui espero que você não tenha ficado com nenhuma dúvida sobre a regra de 3 simples. E caso tenha ficado, entre em contato, vamos esclarecer essas dúvidas, vamos procurar dominar bastante esse assunto para que você consiga gostar e aprimorar as técnicas de matemática, tá certo? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!